Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de setembro. Nesse mês eu li bastante coisa, apesar de eu ter começado bem e ter dado uma desanimada mais pro meio, mas a minha contagem final ficou bastante razoável e agora eu vou compartilhar com vocês todas as minhas leituras. O primeiro livro foi um e-book, na verdade, uma noveleta da editora Dame Blanche, que foi A Casa de Vidro, da Ana Fagundes Martino, que eu vou colocar aqui em cima para vocês verem. É uma noveleta de fantasia que acompanha a vida de uma família enquanto eles convivem com fadas. Eu achei bem interessante, a escrita é bem bonita, eu achei bem agradável e deu pra ler em uma sentada só, bem rapidinho mesmo. Eu acho que a fantasia em si poderia ter sido um pouco mais explorada, mas foi uma leitura agradável. Eu dei 3 estrelas e meia pro conto. Ele também tem uma continuação, que é Um Berço de Eras, que eu também já comprei, já coloquei no meu Kindle, que eu devo ler talvez esse mês. Tem um livro da editora Dame Blanche que eu quero ler muito, que é O Alto da Maga Josefa, que todo mundo tá falando sobre ele. Eu já comprei, já tá no meu Kindle também, e talvez eu leia esse mês agora de outubro. Mas ainda não tenho certeza, que tem muita coisa na frente, mas eu tô muito animada, parece ser bem legal. O segundo livro que eu li foi o Winter, da Marissa Mayer, que foi lançado aqui no Brasil pela Roku, mas eu li o e-book em inglês também. Porque, bom, gente, eu leio muito em e-book, principalmente porque é mais barato, né? Pobreza é uma coisa real na vida da gente, né? E por mais que eu queira comprar todos os livros físicos, às vezes não dá. Eu tô economizando bastante dinheiro esse mês, na verdade, pra guardar pra Black Friday, em que eu espero comprar bastante livros físicos, principalmente as minhas leituras preferidas do ano, que não foram poucas. Esse ano eu li por volta de uns 80 livros, por enquanto, foi bastante coisa e teve muita coisa legal. Tem muitos que foram em inglês, e-books em inglês, que já foram lançados aqui. E se tiver um preço bom, eu vou comprar tudo, eu vou levar tudo. Mas, voltando ao Winter, ele é o quarto volume da série Cinder, da Marissa Mayer. E é uma série de steampunk que acompanha princesas como a Cinderela, né, Cinder, Winter, que é a Branca de Neve, e outras, num mundo steampunk, que é uma mistura de tecnologia com máquinas a vapor. É um gênero de fantasia bem interessante que eu gosto muito, então, quando eu vi que era steampunk e tinha princesa no meio, né, falou em Princesa Disney e me chamou, eu fui direto ler. Eu confesso que eu não esperava muito dessa série, porque, assim, releitura de princesa já tá meio batida, né, gente? Vamos combinar. Eu já li muita coisa, já li muito fanfic disso. Todo mundo já leu pelo menos uma história sobre releitura de princesa. Até o Neil Gaiman já fez uns quadrinhos sobre isso. Então já tá meio cansativo ler sobre isso, né? Mas Cinder me pegou de jeito, eu vou contar pra vocês, viu? Eu gostei muito dessa história. Eu li a série inteira assim em 5 segundos. O Winter foi o último que eu li, assim, entre os principais da série, que é o quarto livro, né? O maior de todos, tem mais de 800 páginas. Mas nem pareceu, eu li em 1 segundo mesmo, foi bem rapidinho e foi tão agradável. Foi um desfecho muito legal pra série. Teve alguns pontos baixos e tudo mais, mas foi muito agradável, uma delícia de ler mesmo. Os personagens foram maravilhosos. A Winter mesmo, que é a princesa que dá o nome pro livro, maravilhosa. Eu acho ela a melhor personagem da série e a Marissa Mayer tá de parabéns. Ela tá com uma outra série agora, que é de super-heróis, eu com certeza vou conferir porque eu gostei muito de Winter. Sério, gente, muito boa. A história principal de... Não vou falar de Winter, né, que é o quarto livro, não quero dar spoiler, mas Cinder acompanha a Cinder, que é uma mecânica. Ela é meio ciborgue, o que é uma coisa mal vista no mundo dela. E ela trabalha como mecânica na cidade, que é uma cidade comum, assim, meio pobrinha e tudo mais, que tem um príncipe, que ele vai fazer o baile, aquela história mesmo da Cinderela. E ele procura a Cinder um dia pra consertar o androide dele que tá com problemas. E ele ouviu falar que ela é a melhor mecânica, então ele pede pra ela consertar o androide dele. Só que esse androide esconde um segredo e tudo mais que é importante pra coroa. E ele quer reaver esse segredo antes que seja tarde demais, porque tem uma treta lá com o pessoal da Lua, que não se dá muito bem com o pessoal da Terra. E aí tem a família dela, que não gosta dela, a madrasta trata ela mal, aquela coisa toda de Cinderela que vocês conhecem. Mas eu juro, gente, é muito boa a série. Não, sim, não vou esperando uma coisa incrível, sensacional, que, nossa senhora, mas é muito boa, a série é muito divertida, é muito agradável, é maravilhosa, eu recomendo bastante. Pra esse último, eu dei 4,5 estrelas, porque eu achei o melhor e também porque foi um encerramento sensacional da série. Muito merecida a nota e um trabalho sensacional que a Marissa fez. A minha terceira leitura de setembro foi o Stars Above, também e-book, da Marissa Mayer, que é uma coleção de contos sobre o mundo de Cinder. Alguns foram muito bons, alguns nem tanto,
Mas eu achei que valeu muito a pena porque conta muita coisa extra sobre o mundo, conta muita coisa interessante sobre os personagens e eu achei que acrescentou muito pra história. Eu comecei a ler esse livro, na verdade, enquanto eu tava lendo Cinder, então à medida que eu ia lendo cada volume, eu ia lendo um pouquinho dos contos, só que vendo sobre quem era pra não pegar spoiler. Eu acho que o meu preferido foi um sobre o Caswell Thorne, que é um personagem que aparece no segundo livro, que é maravilhoso, muito engraçado. E o conto sobre a Melissa Benoit, que também eu achei muito interessante. Vale muito a pena ler. E infelizmente o Stars Above não tem aqui no Brasil. Ele não foi lançado aqui. Só foram lançados os 4 principais e o Levana, que é um livro sobre a Rainha da Lua, que também é muito bom. Eu achei muito legal esse livro extra. Vale muito a pena ler também. E o interessante dessa série da Marissa Mayer é que ela escreveu no NaNoWriMo. Eu ainda vou fazer um livro sobre o NaNoWriMo, mas ele é um evento de escrita que acontece todo mês de novembro, em que você tem que fazer 50 mil palavras. Você pode escrever qualquer coisa que você quiser, do jeito que você quiser, mas no fim das contas tem que ter 50 mil palavras. E pelo que eu vi, ela escreveu praticamente a série toda durante esse evento. Claro que não deve ter sido certinho como ela publicou e tal, mas é um feito impressionante. E ela deve ter feito muita coisa, deve ter adiantado um bocado. Depois do Stars Above, eu li o Meu Amigo Dama, da Dark Side, que já foi lançado há muito, muito tempo. Todo mundo já deve ter lido, né? Acho que só faltava eu mesmo. E é um quadrinho maravilhoso, gente. Sério, eu recomendo muita leitura. Mesmo se você não gostar muito de serial killers e tal, que é um assunto que me fascina, eu leio bastante sobre isso. E o Jeffrey Dahmer é um dos serial killers que eu acho mais interessantes. Não só pela maneira dele de pensar e tal, e como ele selecionava as vítimas dele e o que ele fazia com elas, que é bem diferente do modus operandi dos outros serial killers, mas também porque é um ponto de vista diferente. Não é exatamente sobre como o Dahmer agia, como ele pensava, não é de acordo com o depoimento dele, mas de uma pessoa que estudava com ele. Não é exatamente um amigo dele, eu discordo um pouco do título, né, que fala meu amigo, mas era um colega dele de escola, e ele relata como foram os anos em que eles estudavam juntos, como o Jeffrey se comportava, o que ele fazia, se as pessoas achavam ele estranho ou não, que ele já bebia bastante e tal, que o comportamento dele já era bastante errático e que aparentemente ninguém percebeu que isso poderia levar a outros problemas no futuro. Mas a arte é muito bonita, né? Vocês já conhecem o trabalho da Darkseid, todo mundo conhece, né, gente? Mas sempre vale a pena ver, olha só como é bonito. E esse quadrinho já ganhou vários prêmios. Ele foi publicado em 2014, se eu não me engano. A arte é bem diferente, eu achei interessante. Eu gosto de artes mais redondinhas, mais trabalhadas, mas eu gostei muito porque o estilo combina com o Jeffrey. Eu achei que combina com o estilo da história mesmo, mas é bem interessante. E é uma leitura longa. Eu gostei também que ele fez muita pesquisa para poder produzir essa HQ. Ele olhou todos os arquivos do FBI, ele olhou todo o material que tinha mesmo de entrevistas e tudo mais do Jeffrey, viu todo o material que tinha sobre o pai dele, o livro que o pai dele escreveu, o pai do Jeffrey. Muito bem recomendado, sério. 4 estrelinhas também. A minha leitura seguinte foi uma outra atrasada que todo mundo no universo já leu, menos eu, mas agora eu também já li, então tá bom, universo, não tô atrasada com tanta coisa assim, que foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. É um livro nacional, que ficou bastante famoso. Eu não sei exatamente por que ele ficou famoso, para ser assim, bem sincera. Eu não sei de onde que surgiu, assim, de onde veio o apelo e tudo mais, mas é um livro bem interessante sobre serial killers também. Acho que eu tava numa vibe de serial killers, não sei bem, mas é um assunto que eu gosto bastante. Ele fala sobre um serial killer que tem um modus operandi bastante específico, que segue a maneira como um assassino matou a família dele, que é o que acontece logo no primeiro capítulo. E tem um policial que tem síndrome de Asperger, que é algo com que eu me identifico, porque eu também tenho síndrome de Asperger, que tá procurando esse assassino e que quer encontrá-lo e prendê-lo, claro. E tem um psicólogo que trata as crianças que são deixadas para trás depois que o assassino mata os pais dela, e ele tem que lidar com o trauma das crianças, e o psicopata entra em contato com ele, e ele quer participar de um estudo que o psicólogo estava fazendo em relação a serial killers, o que forma um serial killer, o que faz com que uma pessoa se torne serial killer. E é basicamente essa a história do livro. Eu achei uma premissa bastante interessante, só que, eu não sei, eu achei que a escrita do autor é um pouco, não sei. Em alguns momentos parece que ele subestima o leitor um pouco, ele, sei lá, trata a gente como se a gente não fosse muito inteligente. Eu não gostei, por exemplo, da abordagem que ele deu pro Arthur, que é o detetive que tem síndrome de Asperger. A maneira como ele explica as ações do Arthur fazem com que o Arthur pareça meio bobão. E mesmo os sintomas que ele usou de Asperger me pareceram um pouco rasos, assim, como se ele só tivesse digitado no Google e falado, ah, é isso aí, já defini minha personagem, já tá pronto,
tá ótimo. Tem algumas outras passagens que eu também não gostei muito de como foram abordadas, como quando ele fala de um casal gay que aparece na história, e não vou dar muito mais spoilers, mas eu não gostei de como ele se refere a certas coisas no livro, como ele explica alguns acontecimentos. Parece meio, sei lá, é meio esquisito mesmo como ele fala. E pessoalmente eu não gosto de ser subestimada, não gosto de ser tratada como boba. Não foi um dos meus livros preferidos, e esse livro foi um presente, né? Então, desculpa, amiga. Eu queria gostar, mas não foi bem o meu estilo, apesar de ser serial killers e tudo mais. E para esse livro eu dei 3 estrelas e meia. O livro seguinte eu também li e-book, foi o Rebel of the Sands, da Olwen Hamilton. Eu espero que eu esteja pronunciando esse nome certo, porque é difícil. É sobre uma garota que vive no deserto, no mundo, acho que baseado na Arábia Saudita. E eu gostei muito da mitologia, eu achei bem interessante, é bem diferente. A protagonista, a Amani, ela sabe atirar muito bem e tal. E como ela é menina, as pessoas não tratam ela muito bem na cidade dela. E tudo que ela quer é ir embora e poder ir pra cidade central, pra ela poder resolver a vida dela e poder fazer o que ela quiser. Só que as coisas não seguem muito bem da maneira como ela esperava. Eu tinha, assim, eu achei que esse livro fosse ser bem melhor do que ele realmente é. Eu achei que fosse uma história diferente, porque a mitologia é bastante rica, é diferente do que a gente costuma ver, que é sempre uma vibe mais europeia, né? Sempre mitologia nórdica, grega, romana, céltica. É sempre mais pros lados lá da Europa mesmo. E eu achei que a autora tinha um world building rico e tinha muita coisa que ela podia usar, só que ela não usou de uma maneira muito interessante. Aí acabou caindo naquela mesmice, né? A heroína descobre que tem um poder, sei lá o que, parará. Aí tem um romance com um carinha que aparece do nada e não sei o que. Eu achei bem chatinho, foi bem sem graça mesmo. Eu não tava nem um pouco animada pra ler e acho que eu só terminei porque o livro era curto. A escrita dela também não achei grandes coisas, era uma escrita um pouco confusa. Às vezes eu tinha que ler as frases mais de uma vez pra conseguir entender o que estava acontecendo. E o problema não era meu inglês, tá? Dá licença, não era meu inglês. Era porque estava realmente um pouco mal escrito. Eu acho que se ela tivesse, sei lá, refeito algumas coisas no livro, algumas passagens, ia ter ficado bem melhor. Talvez tenha sido um problema com o editor, que ela pegou lá nos Estados Unidos, né? Não sei. Aliás, se bem que eu acho que essa autora é canadense, mas o editor que ela pegou no Canadá, então. Mas eu acho que esse livro ainda precisava de muito trabalho, que não aconteceu, e foi lançado assim mesmo, né? Já é uma trilogia, já tá tudo pronto, já era, e é isso aí. Eu não vou continuar, e eu acho que eu também não vou comprar a versão física, né? Porque, primeiro, que eu não sou obrigada, e também porque eu não gostei, realmente não gostei. E fiquei decepcionada porque eu tava muito animada, eu gosto muito dessa mitologia de Jin e essas coisas. Eu ainda quero escrever uma história com esses seres, né? Eu acho bastante interessante mesmo. Mas eu não gostei, 2 estrelas. O penúltimo livro que eu li esse mês foi O Penumbra, mais um nacional, né? Do André Bianco. E a história segue a Lana, que ela é uma menina que morreu e ela tá no limbo. Ela não foi nem pro céu, nem pro inferno e ainda tá esperando pra ver o que vai acontecer com ela. E ela tá um pouco confusa, né? Claro, a criança, ela tá brava, ela quer encontrar a mãe dela, quer ver o rosto da mãe dela. E ela é bastante teimosa, o que faz com que ela arrume umas confusões lá na penumbra e tudo mais. Só que, assim, eu acho que o livro tinha bastante potencial, o mundo que ele cria é interessante, os personagens também são interessantes, e à medida que você vai descobrindo por que eles estão lá e o que aconteceu, vai ficando mais legal ainda. O problema é que tem alguns momentos em que as passagens se repetem, algumas explicações sobre quem é o que e o que cada criatura é, vão se repetindo e vai ficando chato. Eu entendi que, como eles esquecem as coisas à medida que o tempo vai passando, o que cada criatura é e quem é cada pessoa, eles vão perguntar de novo, lógico. Mas eu acho que o autor podia ter abordado isso de outra forma, para que não ficasse tão repetitivo pro leitor. Pro personagem faz sentido como ele fez, mas pro leitor ficou só um pouco chato. Talvez o livro tivesse funcionado melhor se fosse uma narrativa mais curta. Quem sabe uma novela, um livro de umas 180 páginas, alguma coisa assim, 150 talvez. Como ficou, eu não gostei muito. A leitura ficou bastante arrastada e acabou que a mensagem que tem, que eu achei até bonita, se perdeu. E eu não, no fim das contas, eu não gostei da leitura. Eu dei 1 estrela e foi isso, gente. Depois dessas 2 leituras, da Rebel of the Sands e da Penumbra, eu fiquei bastante desanimada, porque, né, quando você lê 2 livros que você não anima muito, você acaba ficando meio... Pra que eu vou ler, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? Por que eu vou ler? Ler é chato, odeio ler. Ler é uma bosta. Mas enfim, ler não é uma bosta, tô exagerando. Mas tem dessas, né? Só que eu acabei ficando desanimada. Então eu comecei outros livros, mas a leitura não engatou. Eu até tô lendo eles até agora, no mês de outubro, mas eu acho que esse mês vai. Só que eu tenho um clube, eu faço parte de um clube do livro e esse livro eu não podia deixar de ler, né? Porque não podia deixar as pessoas na mão. Que era A Idade da Razão, do Jean-Paul Sartre,
que era um filósofo. E quando esse livro foi sorteado no clube, eu fiquei... É um livro de filósofo, vai ser ótimo, tá tudo bem. Existencialista ainda vai ser ótimo. E acabou que foi ótimo. Eu fiquei chocada, sério, gente. Foi ótima a leitura, meu Deus do céu. Inclusive, eu queria perguntar se alguém sabe de alguma edição boa desse livro, porque eu li e-book também, porque ele tá em domínio público, né? Já tem 1 zilhão de anos que o Sartre morreu. Mas eu queria comprar uma edição bonita desse livro porque ele é ótimo, eu adorei, eu amei. Ele só não entrou na minha lista de favoritos porque teve uma outra coisinha que ficou esquisita lá, que eu achei meio estranha, que eu parei pra ler e fiquei, Sartre, o que você tá fazendo? Mas fora isso, eu realmente amei essa leitura, amei de verdade. E A Idade da Razão acompanha o Mathieu, que é um professor de filosofia. Eu pronunciei Mathieu só porque eu quis mesmo, porque eu não falo francês, tá, gente? Desculpa qualquer coisa aí. Mas acompanha o Mathieu, que é um professor de filosofia. E ele tem não é bem uma namorada, é uma mulher que ele pega de vez em quando, que é a Marcelle. E aí, de repente, ele descobre que ela tá grávida e eles têm que decidir o que eles vão fazer com isso. Isso é na França, mais ou menos 1920, por aí, é no período entre guerras. E aí vai mostrando a vida deles, a vida dos amigos dele também e o que cada um vai fazendo. É bem interessante, assim, falando dessa forma, não parece que é. Quando eu li a sinopse, eu também fiquei... Mas é bem interessante, sério mesmo. E a escrita do Sartre é uma delícia de ler, é super levinha. O livro tem, tipo, 300 e poucas páginas e eu li em 30 segundos, porque é uma delícia mesmo, sério. É bem suave, é bem levinho, é um amor. Eu não esperava que o livro de um filósofo fosse tão de boas, assim, de ler. Esperava uma coisa mais truncada, mais didática. Só que foi bem suave mesmo. Ele faz a transição de ponto de vista de um personagem usando um recurso que chama fluxo de consciência, que eu nunca tinha visto em um livro, ou pelo menos não me lembro de ter visto, assim, só de ter ouvido falar, que é um pouco confuso no começo, mas você se acostuma e é de boa de ler, mas eu achei interessante de ter observado isso em um livro. Eu recomendo bastante. Eu dei 4,5 estrelas. Só não dei 5 mesmo por causa das passagens nada a ver que tem em determinados momentos. Como numa passagem em que o Mathieu encontra um amigo dele que faz parte do Partido Comunista, que quebra totalmente o estilo da história. Não por conta do partido ser comunista nem nada assim, mas é porque ele segue por uma linha e de repente começa a falar de Partido Comunista e da guerra e não sei o quê. E tava falando sobre a vida dos personagens do dia a dia e aí começa a falar de guerra e não tem nada a ver com a história. E depois isso não é mais mencionado, não tem nada a ver mesmo, é uma quebra totalmente desnecessária. O Sartre poderia ter abordado isso de outra maneira, e eu não sei por que ele colocou isso na história, mas tem outros momentos em que isso acontece, só que esse é o pior, e eu realmente não sei por que teve isso, mas teve, e por isso, só por isso mesmo eu não dei 5 estrelas, mas sensacional o livro, eu recomendo muito pra quem tiver interesse. Mas né, prepare o seu emocional, porque existencialismo é sempre doloroso, sofrido, mas vale muito a pena. E por último, eu li a HQ Loki, Agente de Asgard, Confie em Mim. Esse é o volume 1 do HQ nova do Loki jovem. A gente já teve o Loki criança, o Loki clássico, que é ele velho, magrelo, esquisito, não sei se vocês já viram. Mas o Loki da HQ não é o Tom Hiddleston lindo, maravilhoso, infelizmente, né? A gente não pode ter tudo na vida. Mas eles estão lançando agora essa versão, eu acho que por conta do sucesso do Tom Hiddleston mesmo, por conta do sucesso dos filmes da Marvel também. E é uma HQ bem interessante. Eu não recomendo ela pra quem tá começando a ler as HQs dos super-heróis dos filmes da Marvel, porque tem muitos super-heróis, tem muita gente já conhecida das outras HQs, já tem muitos personagens de outras HQs que podem confundir os leitores mais novos. Só que se você conhecer mitologia nórdica, talvez seja mais fácil pra você, porque tem a Lorelai, tem o Thor, claro, tem a Freya, tem muitos personagens da mitologia que fazem parte dessa história aqui. E mesmo que não tenha a ver exatamente com a mitologia, se você conhecer pelo menos os nomes e quem faz o quê, talvez fique mais fácil entender o que se passa na história. Eu achei a ideia de fazer a HQ mais interessante do que a HQ em si, porque a história eu não gostei tanto. Talvez ela se desenvolva melhor no volume 2, mas a arte é bonita, eu achei que vale muito a pena, vou mostrar pra vocês aqui. Uma gracinha, é bem bonitinho. As cores ficaram bem legais também, se a luz não atrapalhar, né? As HQs da Marvel, em geral, são publicadas pela Panini e o autor dessa aqui é o Ewan Garbett. Eu não conheci o trabalho dele, eu achei a arte bonita, mas o roteiro não tão legal. Mas acho que a gente não pode querer que todas as HQs sejam os Supremos volumes 1 e 2, né? Infelizmente. Eu dei 3 estrelas, mas eu vou ler o volume 2 pra ver o que é que acontece e pra ver se vale a pena. Então é isso, essas foram todas as minhas leituras do mês de setembro. O que vocês leram esse mês? Compartilhem aí embaixo comigo! Tem alguma coisa que vocês já leram da minha lista? Tem alguma coisa que vocês recomendam? O que vocês acham?
Agora que a Black Friday tá chegando, gente, eu tô louca pra comprar uns livros, então vai ter muita coisa nova por aí. Esse mês eu espero ler bastante coisa, que agora eu tenho mais um tempinho, e eu acho que eu consegui sair da minha fossa literária, que tava uma tristeza mesmo. Eu já tô terminando um livro e já tô no meio de um outro, então eu acho que vai dar tudo certo. Pelo menos eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo que ajuda bastante, indique para os seus amigos. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!